Nós vemos então que essa vai ser a realidade da humanidade. Como falamos no começo, é inevitável que essa terceira guerra mundial venha a acontecer. É inevitável. O que nós podemos fazer é trabalhar para estarmos numa condição de nos proteger das consequências dessa guerra, para não ficarmos num estado alienado e perdidos quanto a tudo que está acontecendo no mundo. Começamos esse vídeo desejando que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração. Nós todos estamos testemunhando já há alguns dias uma guerra acontecendo e que está mexendo com o mundo todo. Já é o 5º dia da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E antes de entrarmos em discussões quanto a quem está certo ou errado neste conflito, e até mesmo começarmos a ter um peso moral em relação a tudo que está acontecendo, quero convidar você a ver comigo o lado profético desse acontecimento e o que nós podemos fazer para podermos nos manter na proteção divina diante de toda a incerteza que circunda o mundo nos dias atuais. Bom, para isso convido você a ler comigo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, logo ali nos primeiros versículos. Nós vamos fazer a leitura do sermão profético, o princípio das dores. Estou aqui com o site bible.com, que você também pode acessar e assim acompanhar a leitura caso queira. É a passagem em que o Cristo fala e traz para todos nós a compreensão sobre a grande tribulação. Nós vamos nos ater aos primeiros versículos que você pode ver aqui, acabam sendo a destruição do templo e o princípio das dores. A grande tribulação, ela começa a ser discutida logo a partir do versículo 15. E nós vamos falar sobre ela, mas vamos nos ater aos primeiros versículos de 1 a 14, porque esses primeiros versículos, eles congregam tudo o que depois Jesus traz no sermão profético. Claro que detalhes, pontos bem mais precisos do que Jesus fala, só lendo esses outros versículos. Aqui a gente faz um panorama geral diante do caráter da discussão e o tempo também, porque o capítulo inteiro vale a pena a sua leitura, que não se encerra só no capítulo 24, vai até o capítulo 25, todo o sermão profético de Jesus. Então vamos aqui à leitura dessas duas passagens. O sermão profético de Jesus, a destruição do templo e o princípio das dores. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações,
por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, é de grande impacto que vemos aqui nessa passagem de Jesus que Mateus registrou no capítulo 24. E diante de toda a realidade que estamos vivendo, é importante entendermos todo o significado espiritual e profético que vem acontecendo no mundo. Eu sei que tem muitas discussões quanto ao que virá dessa guerra, ou mesmo se ela se encerrará, se ela continuará. E essas questões todas não estão mais sendo discutidas só no campo da profecia. Nós vemos os jornais tratando disso. Temos aqui, por exemplo, os jornais falando sobre a questão da Terceira Guerra Mundial. Se nós imaginávamos que ela fosse nuclear, para pensarmos um pouco mais sobre outros pontos que talvez não envolvam somente um conflito direto com bombas nucleares. Temos também a questão toda geopolítica da participação das nações, qual delas irá participar desse novo conflito que começou, e aqui, claro, um peso muito grande para a China e a Rússia, entendendo que se uma delas participar, aí sim nós podemos dizer de forma aberta que começou a Terceira Guerra Mundial. E aqui são especialistas da área de relações internacionais, da área de geopolítica, participando dos jornais, comentando sobre tudo isso. A tensão internacional que todos nós estamos percebendo que está acontecendo com a guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã e o cenário todo que envolve até mesmo as ações do Irã em resposta dos ataques que foram feitas ali pelos Estados Unidos e Israel, que vemos acaba sendo uma estratégia de sobrevivência. É aquele ataque onde você não tem outra alternativa a não ser ir com tudo o que tem. É a tentativa de sobreviver ainda aquilo que lhe pouco resta, que tem ainda disposição. E avisos, né? A própria OTAN, especialistas da OTAN, dizendo sobre toda a atenção e o cuidado que temos que ter com a possível Terceira Guerra, que está aí. E uma coisa que a gente tem que entender é que a Terceira Guerra Mundial, ela vai acontecer. É inevitável. O que estamos vendo e vivendo nesse momento é toda uma discussão se podemos ou não dizer que a realidade atual é a Terceira Guerra. Mas ela é inevitável, ela vai acontecer. Até mesmo porque o ser humano ainda não tratou daquilo que é a causa da guerra e que está no seu espírito, que precisa ser extirpado, precisa ser tirado da alma e trabalhado. Tanto que estamos na Terra num estágio espiritual de provas e expiações. E o próximo estágio, que é um estágio de transição e que já começou, é o de regeneração. E você só regenera algo de ruim. Você não regenera algo bom. Você não regenera um corpo que está sem feridas. Não. Um corpo, para ser regenerado, ele precisa ter feridas. E aqui a ideia não é de que as guerras são necessárias ou precisam acontecer para finalmente mudarmos a nossa mentalidade. Não, nós poderíamos muito bem ter mudado a nossa mentalidade sem o fenômeno da guerra. Mas a condição para ser regenerado, ela está vinculada a uma ideia de que algo de ruim aconteceu.
E como todos nós já vimos ao longo da história, já aprendemos inclusive nas escolas, entendendo que tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a discussão de uma possível Terceira Guerra Mundial já é antiga. O que novamente estamos vendo e refletindo aqui no caso, não só nesse espaço, mas também no mundo todo, é se de fato o que está acontecendo atualmente pode já ser denominada como Terceira Guerra Mundial. E antes de batermos o martelo nesse sentido, como eu falei, a propósito aqui é refletirmos no sentido profético. E aí, diante disso, convido você a ver comigo o que o Cristo falou em seu Evangelho. E por que isso é importante? E por que até mesmo os acontecimentos atuais, geopolíticos, econômicos, todos eles têm uma importância na religião, na vivência religiosa e até mesmo na teologia, não acadêmica, mas da vivência, desse trabalho de estarmos com Deus, de estarmos próximos de Deus. Vamos então ver o que o Evangelho do Cristo traz para nós? Bom, como estamos falando, e isso já levanta muitas discussões, é a questão da Terceira Guerra Mundial. E um principal ponto que fica com isso é a ideia do fim do mundo, de que o mundo vai acabar, de que o mundo vai deixar de existir. E isso entra já numa discussão escatológica do fim dos tempos e que tem muita ligação com o Apocalipse de Jesus. Mas aqui estamos focando principalmente no Evangelho do Cristo, no seu sermão profético, porque faz conexão direta com as profecias de Deus no Apocalipse, que o próprio Cristo traz e revela para todos nós. O Evangelho e o Apocalipse, eles se conversam. Até mesmo o saudoso irmão Ziruzarur dizia que o Apocalipse é o Evangelho moderno. Então, nós estamos todos vendo aqui nesse momento a união de ambos. Fim dos tempos e a volta de Jesus. Esse estudo sobre o sermão profético, principalmente a questão dos primeiros versículos, de 1 a 14, que nós fizemos a leitura. E eu vou dividir aqui em 4 pontos. Primeiro, sendo o próprio princípio das dores que Jesus fala, na compreensão da finitude da matéria, os sinais dos tempos que ele depois vai discorrer no seu sermão profético. Guerras e rumores de guerras, perseguição e perseverança, dimensões históricas e espirituais, para entendermos também, até no sentido histórico, como essa cascata de eventos veio acontecer e ela já ficava ali também na mente das pessoas, mesmo que não entrássemos numa discussão religiosa, mas a própria ideia de que uma Terceira Guerra Mundial viria, ela já estava presente ali na mente de todos, basicamente. Então, o princípio das dores. Os 2 primeiros versículos, nós vemos o Cristo conversando com os seus discípulos sobre a questão do templo de Jerusalém. Quando eles vão até o Cristo e falam, olha só que maravilha é essa construção humana, esse templo fenomenal aqui, gigantesco. Então Jesus fala para eles, olha, nada do que está aqui vai permanecer. Tudo isso aqui vai deixar de existir, vai ser derrubado. Porque a própria matéria, ela tem um tempo, ela é finita. Os prédios mesmo que vivemos hoje em dia, eles só se mantêm por manutenção. Porque se você deixar o prédio pelo prédio próprio, ele vai cair. A matéria, isso já é uma questão científica, ela é finita, ela tem um decaimento, então ela vai se encerrar. Mas o Cristo também, além desse sentido de não nos prendermos à matéria, ele fala também sobre os acontecimentos, que o ser humano, na sua intimidade espiritual, e ele vai direto no sentido espiritual do ser, e hoje em dia é compreendido como psique humana, a gente vai falar sobre isso, mas ele entra direto nesse sentido de que, olha, o ser humano ele ainda está preso a uma ideia de destruição, a uma ideia de guerra. Então até mesmo um monumento que é construído, algo que é feito por homenagem a Deus, a ajudar as pessoas a estarem com Deus, ele vai ser derrubado, porque
o ser humano ainda carrega em si esse sentimento de destruição. E aí a gente faz a conexão também com outros pontos de que quando percebermos que isso está acontecendo, quando percebermos que a própria matéria está representando o momento de transição, de finitude na região em que está, seja isso não só no sentido dos prédios caindo, sendo derrubados, sendo atacados, ou mesmo no sentido da natureza, que o próprio Cristo fala no Sermão Profético, que teremos terremotos, teremos circunstâncias naturais que vão forçar as pessoas a saírem das suas regiões. Temos que nos voltar ao sentido do desprendimento material, de não ficarmos presos ao passado. Quando percebermos o perigo, quando percebermos o risco, não fique preso ao passado, não fique preso àquela construção material. Pegue as suas coisas e vá. A própria Bíblia traz para nós um exemplo disso com a esposa de Ló, que ali Ló foi avisado por Deus de que a região seria afetada por um evento da natureza. Hoje estudiosos reconhecem e falam que é a questão de um vulcão que teve ali a sua erupção. E a esposa de Ló ficou presa à vida que ela tinha, às coisas que ela tinha naquela região, e ela se voltou para trás e virou uma estátua de sal. Então, hoje é pegarmos desse exemplo e aí aplicando até mesmo o que o próprio Cristo fala em seu evangelho, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 62, que não é digno aquele que pega do arado e olha para trás para seguir o Cristo, exatamente por isso. Porque Jesus nos convoca para ir em frente, para deixar as coisas que vão ficar no passado, olhar para frente. O meu avô, meu pai já dizia, saudade só do futuro. Então, numa situação de risco, numa situação de perigo, pegue as suas coisas e vá. Vá, porque o santuário divino, o templo sagrado é você, é o seu espírito eterno. As questões materiais, todas elas são resolvidas depois. E aí a gente vê que, infelizmente, isso sim vai gerar uma grande angústia, já está gerando uma grande angústia, mas é preciso que sejamos vigilantes, que mantenhamos a nossa oração, essa conexão com Deus, para assim entendermos o que fazer, entendermos como prosseguir na nossa vida, nas circunstâncias ao nosso redor. Bom, nós vemos também que os discípulos eles fazem 3 perguntas para Jesus. Quando, que sinal e questão do fim do mundo. Vamos resolvendo elas aos poucos. O sentido de quando serão essas coisas, uma data definida. Se a gente for ficar preso ao calendário humano, nós nunca vamos achar uma data. Porque o tempo de Deus não funciona no tempo humano, ele funciona no tempo de Deus. O calendário humano é uma convenção construída para entendermos como viver em união, em harmonia com o próprio sentido da natureza, de noite e dia, quando tem a rotação da Terra pelo Sol. Tudo isso é para a gente poder entender como funciona e como podemos viver em relação com a própria natureza. E é construído. A questão do calendário é construído. Dentro desse ponto, então, a data em si ninguém sabe, ninguém tem como. Só Deus, o próprio Cristo fala no Sermão Profético que nem mesmo ele sabe, só Deus sabe. Que sinal? Sinais. Jesus vai falar mais à frente no Sermão Profético que ele traz ali para o seu que nós temos como saber quando a figueira vai dar seus frutos. Ou seja, se nós temos como interpretar os sinais da natureza, podemos muito bem também interpretar os sinais espirituais que o próprio Cristo nos oferece. Ele próprio nos dá. Que possamos fazer uso desse conhecimento, então. Entender, assim, os sinais. E tem muitos pontos, tem sinais muito claros que aí se encaixa com uma outra profecia que eu vou trazer e que é do saudoso irmão Zeruzarur, com as 21 chaves da volta triunfal de Jesus, para entendermos aspectos na história que já aconteceram, estão acontecendo e que podem vir também a acontecer. E o fim do mundo, primeiro, vamos entender que o Evangelho, na sua tradução, coloca mundo não no sentido do planeta Terra, no sentido de que haverá uma destruição da Terra e vai deixar de existir até mesmo o sistema solar. Não, mas é o
O termo utilizado no Evangelho em grego é aion. Aion representa o tempo, é no sentido de eras, de ciclos. Então é o encerrar de um ciclo, como a gente já falou no começo. Estamos passando pelo encerramento do ciclo de provas e expiações e entrando já no ciclo de regeneração do planeta Terra, um ciclo espiritual. E aí vemos as advertências que o Cristo faz. Ele vai falar aqui, isso já para nós são sinais também. Quando ele fala, fiquem com cautela, para que ninguém te engane. E o que vai acontecer que podem acabar enganando? Primeira coisa, vão ter pessoas surgindo dizendo, eu sou o Cristo. Vamos entender então esse ponto. Primeiro, Jesus pede de nós paciência e juízo. Para o quê? Para podermos ser vigilantes, calmos e termos discernimento sobre as coisas que estão acontecendo. Não é para apavorar, não é para ficar apavorado, em pânico, não. É para ficar vigilante, calmo e ter discernimento. Vão se declarar como Cristos. Como assim? Será que alguém vai surgir e falar, eu sou o Cristo? Tirando aqueles que já fizeram isso e fazem. Não é todo mundo que vai fazer isso de forma declarada. Até mesmo porque quando faz, a gente já logo põe de escanteio e já percebe que não, peraí, né? Cristo só teve um. E só tem um, Jesus. Você não é. Por mais que você grite várias vezes, eu sou o Cristo. Usar a palavra eu sou Cristo não faz de você Jesus. Então, aqui está um sentido mais de mistério e de trabalho de alienação. O que vemos são trabalhos para fazer com que as pessoas pensem que determinadas pessoas, que outros seres estão numa condição de ungidos. Porque temos que lembrar que a palavra Christos em grego, significa ungido. E o que é o sentido da unção? Isso já vem desde o Antigo Testamento. É aquele processo em que tinha o profeta, especialmente o profeta Samuel, ungindo Saul, depois ungindo Davi, para mostrar que eles eram os reis de Israel daquele tempo, daquela época. Então, o sentido de unção é esse processo de ungir a pessoa para um trabalho considerado sagrado, um trabalho que está sendo abençoado por Deus. E o próprio Deus faz isso também com Abraão, como vemos ali, ele fez isso com Adão e Eva também antes, né, da queda que temos ali na Gênesis. Então é todo um processo, uma ideia de unção. E Cristo, o nome Cristo que Jesus encarna, é daquele ser que é ungido por Deus desde antes da criação do mundo e encarna a própria unção divina. Tanto que Jesus fala que ele é o Filho unigênito do Pai. Então vemos que Jesus ele está numa categoria completamente diferente. Então ninguém vai chegar e falar assim, eu sou o Cristo. Que a gente já logo vai, não, você não é. O que vai acontecer e está acontecendo e pode acontecer são outras pessoas tentarem fazer uma leitura e dizer que fulano ele é ungido, ele está sendo abençoado por Deus, ele está sendo mandado por Deus para fazer tal coisa, tal ação. Não é isso. No sentido de não sigam isso. Não sigam essa pessoa. Não coloquem ela na categoria de Cristo, na categoria de Salvador. Porque o único que vai nos salvar e nos salva é Jesus. Ele é o supremo governante do planeta Terra. Ele é quem vai aparecer a todos nós e vai nos mostrar a grandeza do reino de Deus na Terra, que vai se firmar com ele. E aí é o seu ponto, porque mais para frente até nessa passagem nós vemos que o quê? Que alguns vão dizer, ele está ali no deserto, ele está ali dentro daquela casa. Só que Jesus fala, não. Primeiro porque Jesus não precisa de ninguém falando onde ele está. Ele se revela a todos. O Cristo não vai se esconder, ele não vai se colocar num cantinho ali para que alguém note ele e fale, olha lá, Jesus está ali. Não, ele não vai fazer isso. Senão ele não seria o Cristo. Então o que nós vemos aqui é exatamente esse artifício de tentar alienar, de tentar enganar. Não precisa de ninguém para apresentá-lo.
Ele se apresenta, como vemos aqui no seu Apocalipse, segundo João, capítulo 1, quando Cristo assim aparece glorificado. E o que vemos logo no versículo 5º e no versículo 7º, vemos do 5º ao 7º, vemos aqui que João fala que viu Jesus, a fiel testemunho primogênito dos mortos, Jesus Cristo, a fiel testemunho primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Ou seja, o próprio Apocalipse nos fala, Jesus não vai aparecer no cantinho de nenhuma casa ou no deserto e ninguém vai ver. Não, ele vai vir com as nuvens, ele vai aparecer a todos. Então tenhamos isso em mente. O Divino Mestre, ele não precisa de homens, seres humanos, para se apresentar, para aparecer na vida de qualquer outra pessoa. Ele tem esse poder. Ele é o supremo governante do planeta Terra. Um outro ponto aqui também que nós seguimos é a questão de guerras e rumores de guerras. E essa realidade espiritual. Como falamos, Jesus ele vai direto na realidade espiritual. Ele vai direto na psique humana, porque no próprio Apocalipse fala que ele sonda rins e corações, ele vê a intimidade do ser. Então ele sabe que pode passar o tempo que passar, como passou aí, mais de 2000 anos desde o seu ministério, desde a sua ressurreição. E a intimidade do ser humano não mudou. Se a gente pegar então desde a Gênese com o relato de Caim e Abel, do assassinato de Abel, nós vemos aí então que realmente a humanidade não mudou, ainda carrega no seu espírito, ali no fundo, essa vontade, esse anseio, essa ideia maluca de destruir o outro, destruir o próximo, como se estivesse extinguindo ele do planeta Terra e a alma vai deixar de existir. Então, não vai acontecer, isso não acontece. Ninguém destrói a vida em si. Deus criou a vida e não tem como destruí-la. Agora, vem essa questão da loucura humana, desse sentimento lá no íntimo da alma, desse estado espiritual de guerra, de causar guerras. E o próprio Cristo fala, não vos assusteis, porque isso vai acontecer. Isso está acontecendo agora, como vemos nas notícias. E se levantará nação contra nação e reino contra reino. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. E é o que a gente está vendo. Nação contra nação, reino contra reino, do se levantando. Vai ter, infelizmente, e é uma consequência da guerra, fomes, pestes, e aí terremotos também, não só no aspecto da própria guerra que causa isso, mas também no aspecto da natureza, que temos acompanhado já há um tempo, vários terremotos acontecendo, principalmente na região da Ásia, ali nas regiões do Japão, que está em meio a várias placas tectônicas, mas várias outras regiões estão tendo terremotos também frequentes, a gente já vem aí há alguns anos tendo isso. Mas aqui no ponto da guerra, infelizmente, isso vai ser um resultado. Isso é um resultado. A gente está vendo hoje os mercados, no caso, o mercado financeiro, passando por altos e baixos aí, uma dificuldade que vai acabar tendo no mercado, principalmente afetando a população de modo geral, aqueles com menos condições, o trabalhador comum, a pessoa do dia a dia ali na labuta, vai ter as suas dificuldades como reflexo da guerra. E nós vemos outros pontos aqui também em relação a esse sentido da tristeza humana e do espírito de guerra, porque essa guerra que estamos vendo, ela começou num período considerado sagrado aos muçulmanos, aos católicos, cristãos, protestantes que também celebram a Quaresma, e também até no Ano Novo Chinês, o início, né, a gente teve aí os três começando conjuntamente, o que seria para muitos um sinal de refletirmos sobre a possível paz religiosa que precisa ter, a possível paz que deve existir entre as nações, entre diferentes culturas.
Mas, infelizmente, não é a realidade de muitos corações, de muitas mentes, como vemos. A guerra começou no período da Quaresma, do Ramadã, e logo depois do Ano Novo Chinês. Esse período aí de reflexão para uma renovação, para uma mudança. A própria Quaresma, o Ramadã, cerimônias religiosas de purificação, de transformação do ser, de mudança de mentalidade. Vemos que, na verdade, a humanidade está longe dessa mudança de mentalidade, infelizmente. Um outro ponto aqui é, como vemos, lá voltando ao início, e aí a gente tem essas conexões bíblicas aqui, é a questão da queda dos poderosos. Os chamados poderosos, aqueles que são intocáveis, entre aspas, todos eles vão cair. Todos aqueles que se acham superiores às leis divinas vão cair. Ninguém é superior às leis divinas. Todos temos que seguir perante as leis. Mesmo que as leis humanas, colocando ali, prevê que todo mundo é igual perante a lei, só que na prática acaba não sendo, para a lei divina é diferente. Todo mundo é igual perante a lei divina. E na prática, todo mundo é igual perante a lei divina. Não tem diferenciação, como muitas vezes vemos nas leis humanas. E aí, essa ilusão dos poderes, como o próprio Cristo fala no começo, com a queda do templo, vamos ver isso também, essa queda de muitos poderosos, entre aspas, aí caindo, como está no próprio Apocalipse de Jesus, ali com a visão do Cristo glorificado, trazendo toda a transformação que vai ser feita na terra, com as 7 trombetas do Apocalipse que vemos ali, cada trombeta juntamente com os selos, apresentando uma mudança drástica na humanidade e também a revelação da intimidade, como fala o irmão Paiva, com a abertura dos selos. Vemos que tudo tem uma ligação nesse ponto e, assim, a gente gostaria de ter mais tempo para poder discutir sobre isso, mas não temos. Então, fica aqui essa dica para você ler. Leia hoje também as 7 trombetas do Apocalipse, os selos. Leia o próprio Apocalipse e veja ali todos os sinais, o que o Cristo traz e revela para nós. O saudoso irmão Ziruzarur dizia que ninguém poderá administrar nem mesmo o quintal das suas casas sem saber o Apocalipse, sem conhecer o Apocalipse. E aqui também gostaria de trazer, dentro dessa conexão bíblica, no livro de Salmos, capítulo 52, nós encontramos esses primeiros versículos que o próprio irmão Zarur traz nas suas 21 chaves da volta triunfal de Jesus, logo o versículo de 1º a 5º, quando assim vemos: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Ou seja, é aquele ponto que falamos, a lei divina vem para todos. E aí, encerrando esse ponto aqui desses 2 versículos, tem mais para frente no próprio sermão profético de Jesus, quando ele fala que tudo isso que está acontecendo vai acontecer com esta geração. O irmão Paiva nos explica que esta geração é um sentido espiritual, porque temos que ler e entender os ensinamentos do Cristo pelo Espírito, não no sentido só literal. Existem pontos literais, existem pontos espirituais a serem discutidos, a serem compreendidos. E é o que nós vemos aqui. E essa geração é uma geração espiritual, uma geração que esteve presente com Cristo e que volta hoje e passa por essa circunstância. E até vai longe, gerações aí espirituais desde o começo do planeta Terra, com a vinda do ser humano, na sua formação já consciente de transformação e criação de cidades, comunidades, sociedades, ali como é trazido desde a Gênesis. Então, são gerações espirituais reencarnando diversas vezes e repetindo mesmo os erros até um ponto que tem o basta que chega. E aí a gente tem uma mudança completa e definitiva das coisas. Bom, e aí dentro disso os 3 aspectos da guerra que estamos vendo acontecer.
E a gente vai para o sentido histórico, o lado espiritual e o lado profético. No sentido histórico, nós temos aí, claro que a humanidade ela tem um histórico de guerras, né? Não daria tempo hábil para estudar todas essas guerras. Então a gente foca nas grandes guerras e uma em particular diante do acontecimento atual. Então a Primeira Guerra, vemos que muito do que hoje é discutido sobre como ela veio a acontecer são dois aspectos. Uma da corrida armamentista de Otto von Bismarck na formação da Alemanha ali, durante a unificação alemã teve uma grande participação nisso e até mesmo na atualização do armamento militar alemão, fortalecendo assim a nação e deixando ela pronta para uma guerra. Depois disso temos o assassinato de Francisco Ferdinando, em 1914, que foi o estopim ali da relação da Áustria-Hungria com a Sérvia, e isso acabou gerando um efeito dominó e temos a Primeira Guerra Mundial, que durou aí os seus 4 ou 5 anos, dependendo da fonte histórica que você estudar. Mas que foi um bom tempo, aí, um bom período. E aí temos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, você tem um período de recessão econômica ou dificuldade econômica muito grande, na Alemanha principalmente. Na Europa você começa a ter em pontos da Europa, tanto que propicia aí o surgimento de extremistas como o próprio Hitler e o Mussolini. E além disso, temos também que muita gente acaba deixando de ver e esquece de ver o lado da Ásia na Segunda Guerra Mundial, que vem pelo Japão. O Japão imperialista ali dominando parte da China, a parte costeira, principalmente na região da Manchúria ali, a Coreia, e causando um alvoroço ali na Ásia, tanto que nós temos, e os Estados Unidos lembra bastante a questão com Pearl Harbor. Vemos que teve um terceiro participante, que muitas vezes não é lembrado. A gente fala, às vezes nem a Itália é lembrada, a gente fala só de Hitler, mas tiveram esses aí, sem contar outras nações que também se alinharam às visões desses três e procuraram assim contribuir na Segunda Guerra Mundial do lado do eixo. E você tem os aliados que foram contrários a isso e lutaram contra isso, Estados Unidos, Reino Unido, França, todos eles aí trabalhando para impedir que a Segunda Guerra Mundial se prolongasse com Hitler dominando boa parte do território europeu. Mas tivemos também o lado da Ásia, do Japão. Tanto que a consequência foi, não estou aqui defendendo, dizendo que deveria ter sido assim, mas não foi, digamos assim, aleatório a decisão dos Estados Unidos de lançar as bombas nucleares no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha uma participação muito grande e forte na Segunda Guerra Mundial. E aí temos a Terceira Guerra, que é a Guerra do Yom Kippur, que foi em 1973, é a quarta guerra entre os árabes e israelitas, onde nós temos aí essa briga constante que é datada desde o Antigo Testamento, entre árabes e judeus, entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. Temos aí já isso há muito tempo, mas grandes guerras modernas tivemos depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, com a formação do Estado de Israel, ali na região do Oriente Médio, e isso vai tendo várias guerras, 4 no total, basicamente assim contabilizadas, e a quarta, que é a de Yom Kippur, de 1973, foi uma muito forte, e é a que repercute até hoje, até mesmo porque dessa guerra surgem muitas questões de rivalidade entre os árabes e judeus. Até no qual surgem, digamos assim, fortalece mais ainda essas questões de rivalidade entre ambos grupos étnicos. E aí vamos para a questão espiritual, que se pegarmos desde a Primeira Guerra Mundial até a Guerra de Yom Kippur, nós temos visões alinhadas, objetivos que se alinham em dimensões espirituais, tanto da mentalidade da corrida armamentista, quanto da mudança de regime, a deposição ou o assassinato de
figuras importantes do sistema, do regime que representa. E aí, na Segunda Guerra Mundial, um alinhamento mental quanto à questão da opressão econômica, da questão do oprimido contra o opressor, dessa questão da destruição do outro para a tomada de riqueza material, tomada de território, que a gente acaba vendo aí esse histórico de guerra também, de tomar territórios, e a guerra de Yom Kippur, as diferenças étnicas, questões de visões sendo alinhadas na rivalidade étnica, no racismo mesmo, entre as etnias, das diferenças culturais. Então a gente vê um alinhamento aí, uma sincronia entre o material e o espiritual acontecendo e tendo o seu estopim com as guerras. E acabam sendo arquétipos, são sinais, símbolos históricos que a gente vê que se repetem, são sempre trazidos aí, sempre apresentados. Então temos aí 4 que a gente pode colocar. Primeiro, questão do armamento, a busca por pensar que se armando mais você se mantém mais seguro, ou no caso você demonstra um poderio para ninguém mexer com você. Segundo, a mudança de regime. O assassinato de Francisco Ferdinando pode não ter sido isso de uma forma declarada, mas basicamente isso, era a quebra de um sistema, quebra de um regime que existia com a Áustria-Hungria ali, claro, dominando parte da Bósnia e muitos sérvios. Depois você tem a questão da repressão econômica, onde você tem um forte fator aí de pessoas que estão oprimidas economicamente, passando por miséria, por situações muito complicadas, materiais, e que não vem outra alternativa de resolver a não ser fazendo o que fizeram. Eu não estou aqui justificando nem defendendo, mas foi a solução que eles encontraram para o desafio que eles estavam enfrentando, porque era um desafio grande ali, era uma circunstância complicada, digamos assim, que causou muita dor e sofrimento, claro, mas não deixa de ser uma questão complicada e causada por seres humanos. E o quarto que vemos, são 5 na verdade. Quarto aqui, colocando, é a questão da expansão de território, dominação de território. E o quinto, as diferenças étnicas, religiosas, culturais que acabam existindo entre as sociedades. E a inversão de valores. A gente tem que entender que numa guerra não existem valores. Mas e quanto às leis da guerra, e quanto à questão dos crimes de guerra, tudo isso é passivo, tudo isso vem depois da guerra, durante a guerra não tem. E leis de guerra são falaciosas, elas são quebradas. A gente está vendo hoje as leis internacionais que prevêem como se deve fazer uma guerra de forma politizada, são quebradas. Seriam valores a serem respeitados? Mas ainda assim são valores de guerra. Quer dizer, não existem valores exatamente no seu sentido de princípios universais que levam a humanidade para um progresso. A guerra não leva para um progresso, ela leva para destruição. Ela inverte valores, ela faz a gente pensar que destruindo o outro, destruindo tal circunstância, de uma forma violenta e agressiva, a gente vai acabar com isso e vai mudar, quando na verdade não. Não muda, ela primeiro destrói, depois de muito pesar, muita regeneração, muito luto, muita mentalidade sendo mudada pelo sofrimento, é que sim, as coisas são diferentes, mas não é por causa da guerra. A guerra causa o sofrimento, e o sofrimento, como consequência, acaba fazendo a pessoa mudar. Então não necessariamente precisa de uma guerra para ter sofrimento, a gente já sofre sem guerras. Então assim, ela causa essa inversão de valores. Ela espiritualmente inverte valores, onde a gente pensa que existem heróis e vilões, ou mesmo transforma os que foram chamados de heróis até um ponto que se tornam vilões. E aqui até colocando um pouco da cultura pop, colocando aqui o Batman, citando o Batman, é aquela coisa, ou você morre como um herói ou você vive o suficiente para se tornar um vilão. E no caso, as nações elas vivem suficientemente para se tornarem vilãs. E aí vamos por um aspecto terceiro, que é o aspecto profético.
onde a gente tem aí a questão da Terceira Guerra Mundial. Só que, só um outro ponto, antes que eu esqueci de falar aqui, na inversão de valores a gente tem também essa mudança toda do cenário geopolítico. Temos que entender que os valores que surgiram pós-Segunda Guerra Mundial e pós-Guerra Fria também já não existem mais. Esses valores não existem mais. Já é um outro cenário. Estamos vivendo a mudança do cenário geopolítico. Então, as antigas regras não se aplicam, são novas regras surgindo a cada dia, a cada relação, a cada negociação entre nações. E aí temos que entender como se encaixa hoje as coisas, onde as peças se encaixam. Mas o cenário geopolítico antigo já não existe mais. E o lado profético, como falamos aqui na Terceira Guerra Mundial, e aí vem o sentido do que o Cristo traz em seu evangelho e que o irmão Zarur ele resume numa frase onde ele fala que surge de fatores econômicos e de ordem étnico-religiosa. Pensando lá nos 5 fatores que nós trouxemos. Lado econômico. O que é o lado econômico? O lado econômico se resume exatamente no mercado, num sistema mercadológico. Ou seja, corrida armamentista vão gerar riquezas. Não para todos, mas para quem cria armas. Para o sistema que fomenta o uso de armas. Ninguém cria armas para deixar em armazém, para ficar criando teia. Não. Criam para ser usadas. Não tem essa história de vou criar armas para ser pacífico. Não. Criam para ser usadas, porque gera o dinheiro ali para o sistema que eles vivem, que eles se utilizam. O outro ponto econômico da mudança de regime. Já percebemos que a mudança de regime não é nada ideológico no sentido de um valor para salvar fulano ou ciclano. Não. Ou certa sociedade. Não. Por mais que contribua ali na sociedade momentânea pela derrubada daquele que encarna toda a projeção e a ação inimiga na vida das pessoas, a mudança de regime não começa ou não acontece por essas questões de valores. Quem está ali sofrendo, sim, tem os valores para ter a mudança. Mas quem causa, não faz por isso. E aí percebemos que é um sentido econômico. Olha a Venezuela. Foi um sentido econômico. Não tem nada a ver com questão de valor ali. Foi um sentido, de fato, econômico. O próprio Irã. É tão confusa a motivação para o que está acontecendo com o Irã que inicialmente era uma mudança de regime e já não é mais. Já são outros fatores. Entra numa questão de ameaça, mas está já ali flertando com o sentido econômico. Porque certamente estão tendo os gastos, mas esses gastos estão sendo pagos para alguém. E aí temos o outro lado também do domínio de território, que também é um fator econômico. Dominar território, até mesmo é um conceito muito comum, né? Que terra não perde valor. Quando você compra terreno, você nunca vai perder valor. A mesma ideia para as nações. Ter o terreno ali, você não vai perder valor porque você sempre vai achar algo naquele terreno. Vai utilizar ele ou para uma produção agrícola, ou mesmo para mineração, ou vai encontrar talvez, quem sabe, ali um poço com petróleo, né? Já mapeado, claro, mas sempre vai ter riqueza. Terra tem riqueza material, mas tem riqueza. Então é um fator econômico aí também. E a gente vai para o outro lado, que aí mescla com essas coisas. Nas 3 guerras que falamos aqui, tivemos essas questões étnico-religiosas. Étnico na questão dos sérvios contra a Áustria-Hungria, os russos com a Alemanha, nas questões culturais, religiosas também, porque tinham diferenças religiosas. Na própria Segunda Guerra Mundial, nós temos ali exércitos sendo movidos por questões religiosas, no caso, simbolismos, mistérios religiosos, como existe muito conteúdo aí falando sobre o nazismo num sentido mais religioso, ideológico, e aí o étnico também na perseguição de judeus, negros, homossexuais, todos ali que sofreram com isso por uma questão dos arianos, que a gente via ali com o nazismo. A própria Itália também teve muita perseguição aos imigrantes. O Japão, então, com a China e a Coreia, até hoje é uma mancha aí que está na história das relações desses países. É uma difícil relação que eles conseguem de negociações por causa dessa história manchada com o Japão, China e Coreia, nessa questão étnica e religiosa também, que são religiões completamente diferentes. E os árabes e os judeus nem se falam. É óbvio e claro ali que antes de serem questões de terra e briga
por fronteiras, né, de criação de estados e estados formados, é, antes de tudo, uma briga étnico-religiosa. Então a gente está vendo aí também essa discussão, tanto que tem declarações não óbvias, mas de uma forma bem subjetiva, da eliminação das pessoas que representam determinadas etnias, seja por parte dos judeus com os árabes, seja dos árabes com os judeus. Então a gente tem essa discussão aí. Não estou defendendo nenhum dos dois lados, só estou trazendo para você aqui essas pontuações. E aí vamos para os outros pontos do lado das 10 nações e a Roma Rediviva que o irmão Zarur traz na sua profecia das 21 chaves da volta triunfal de Jesus, que a gente vai falar em mais detalhes daqui a pouco, mas são 2 pontos importantes que ele fala da aliança das 10 nações, que são 10 nações que vão surgir e formar alianças. Não é num sentido só de que vão ser 10 nações se aliando conjuntamente, podem ser 10 nações formando novas alianças, ou seja, 3 aqui, 2 ali, 5 aqui, ou 4 aqui, 4 ali, 2 ali. Mas são nações formando alianças, 10 nações principais que vão embarcar nesse conflito mundial que acaba sendo a Terceira Guerra Mundial. E temos aí esse aspecto de que essas 10 nações, numa aliança não material, não econômica no sentido de tratados, como vemos, de blocos, mas num aspecto mais espiritual, unidas. Por mais que estão em áreas diferentes, mas unidas no sentido espiritual, como essa aliança décupla, no caso de 10, do mal, causando assim, então, essa destruição. Ou seja, elas podem não estar aliadas na questão comercial, na questão política, na questão de alianças declaradas para nós aqui com nomes, digamos assim, de blocos formados, mas vão estar aliadas num só ideal de destruição, de Armagedon, de causar ali todo o sofrimento que a humanidade vai acabar enfrentando. E nós vemos então que essa vai ser a realidade da humanidade. Como falamos no começo, é inevitável que essa Terceira Guerra Mundial venha a acontecer. É inevitável. O que nós podemos fazer é trabalhar para estarmos numa condição de nos proteger das consequências dessa guerra, para não ficarmos num estado alienado e perdidos quanto a tudo que está acontecendo no mundo. E aí vemos então o ponto que vem para o pós-guerra, que tudo isso que está acontecendo hoje e que vai acontecer no futuro é o princípio das dores. Porque a guerra, ela não encerra com as coisas, ela não encerra com tudo. Ela dá início a um processo de regeneração, um processo de dor, de sofrimento, de luto. Então é o princípio das dores. Ela vai acontecer e depois disso vamos ter um período de guerra que não é um período fácil. É um período de regeneração. O pós-guerra é um período de regeneração. E aí essa transição para uma nova era que esperamos que tenhamos aprendido com tudo que aconteceu. E certamente vamos, porque já vai ser o ponto e o processo da volta triunfal do Cristo, trazendo aí essa renovação do mundo e a efetivação do reino de Deus na terra com a sua volta triunfal, como vemos no Evangelho e no Apocalipse. E vemos que nesse período de regeneração vamos ter ainda muitas complicações, muitos desafios, como temos a conexão bíblica com o Apocalipse de Jesus segundo João capítulo 12 e capítulo 14, temos ali a mulher e o dragão, ou seja, a mulher dando à luz à cristandade, dando à luz a algo novo. É um princípio de dor, é um momento de dor, mas que vem algo que traz uma renovação. Então vai ser um período aí de renascimento, de nascimento, de trazer essa nova era, essa nova circunstância da humanidade que vai trabalhar para evitar que o mal volte a ser propagado, evitar que esse tipo de destruição volte a acontecer.
E não vai ser fácil, porque vão ter aqueles que vão ser contrários a isso. E a gente tem o dragão perseguindo a mulher, trabalhando contra as trevas trabalhando contra a luz, a ignorância espiritual trabalhando contra o conhecimento espiritual, a percepção dos fatos que estão acontecendo no mundo. Mas, com a bênção de Deus, aqueles que se colocam com Cristo, aqueles que se colocam prontos para viver segundo as suas leis, vão estar cantando no Monte Sião o novo cântico, que é o seu amor, como aprendemos com o irmão Paiva. É esse novo mandamento que Jesus veio trazer em seu evangelho, segundo João capítulo 13, versículos 34 e 35. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, ou seja, vivendo esse amor é que sim somos discípulos do Cristo. Não propagando a destruição, a dor, mas vivendo o amor, propagando a regeneração, um período de profunda transformação antes da volta do Cristo. E aí esses são os pontos da questão da guerra, de tudo que vai acontecer. E aí eu queria trazer também itens das 21 chaves da volta triunfal do Cristo de Deus, em que o irmão Zarur traz aqui alguns pontos, e a gente vai mostrar que alguns já foram já foram checados aqui, já aconteceram, inclusive. Então, vamos ver aqui quais desses podemos dizer que já aconteceram. Falsos cristos em todos os povos e nações da terra, a última tentativa inútil de sobrevivência das religiões humanas. Sim, estamos vendo. Muitas pessoas sendo declaradas e nomeadas como ungidas, abençoadas e que estão fazendo o trabalho de Deus e que são a salvação, são o salvador da pátria, são o salvador do mundo. Isso está acontecendo de forma desenfreada. A gente vê isso já. Guerras, terremotos, fomes e pestes em todo o mundo. Sim. Estamos vendo isso. Terremotos já aconteceram, vão acontecer. Fomes estão acontecendo, pessoas estão passando por dificuldades econômicas, não só nos países emergentes, principalmente que a realidade lá já é assim de anos e anos, décadas, mas até mesmo países de primeiro mundo estão enfrentando também dificuldades econômicas nessa relação com a fome. Pestes. Estamos vendo aí um movimento, infelizmente, de uma grande questão de negação da ciência, de negação de vacinas, de trabalhar contrário ao avanço científico, não de trabalhar conjuntamente, mas trabalhar de forma contrária, e pestes que antes foram eliminadas estão voltando. Né? Estão surgindo aí, como por exemplo aqui nos Estados Unidos temos esse caso, os casos de measles, que se eu não me engano seriam as cataporas. Né? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí. Não lembro a tradução de measles, mas é o mesmo sintoma de uma catapora. Poxa, pensa, né? Catapora já foi eliminada pela vacina, mas estão voltando por causa dessa negação da ciência. Sem contar outros também, tivemos casos anos atrás, não vou lembrar o ano agora exato, da volta do ebola também. O próprio Covid foi um caso. Estamos tendo casos novos na Índia de vírus aí, antes que eram numa linha de ficção científica / realidade, e hoje estão se tornando realidade. Então, tem muita coisa aí que está acontecendo no mundo. E guerras, nem se fale. É só olhar a notícia hoje, a gente já está até falando muito sobre isso. Sinais no céu, sol, lua, estrelas visíveis a toda a humanidade. Vamos ter ainda muito disso aqui a acontecer. Até são pontos ainda que vão ser recorrentes. Não é exatamente um dia, como eu falei, não estamos presos ao calendário humano. É uma questão que vai indo acontecer. Perseguição aos cristãos, novo mandamento de Jesus, de todas as religiões e filosofias existentes no tempo do fim. Ou seja, todas aquelas religiões, filosofias, mentalidades que estão em sintonia, sincronia com a questão dos cristãos do novo mandamento de Jesus, que é trazer o amor do Cristo na vivência do mundo, propagar os princípios universais, propagar a vivência desse amor, vão ser perseguidos porque a treva não quer isso. A treva não quer a luz de Jesus na terra. E estamos vendo isso acontecer. Estão acontecendo alguns pontos e vai ser mais recorrente ainda no futuro, ainda mais no processo de regeneração, onde vai ter um trabalho pesado de perseverança nos ideais do Cristo.
Apostasia geral em todas as crenças religiosas do planeta. Tivemos isso, estamos tendo até hoje ainda, apesar de estar tendo uma mudança já, mas das pessoas não acreditando mais nas religiões, não acreditando mais nas questões sobrenaturais, as questões divinas, a manifestação do espírito, nas questões que envolvem algo que vai além da matéria. Infelizmente, você tem muito ainda uma mentalidade contrária a isso, mas que também está mudando. Então, essa apostasia geral, todas as crenças, ela já está acontecendo. Nós vemos aí a diminuição de muitos fiéis de inúmeras crenças. Não acontecem só no cristianismo, acontece em várias religiões. Falsos profetas em todos os meios de comunicação a serviço do anticristo, isso aqui nem se fale, isso aqui já acontece de forma declarada. A multiplicação da iniquidade até o apogeu em todos os continentes é o que vemos. Infelizmente, a massificação de notícias ruins que acabam acontecendo, e não é por falta de notícias ruins, elas acontecem bastante mesmo, mas acaba multiplicando essa iniquidade. Existe uma falta de empatia ainda. Existem sim pessoas muito empáticas, muitas pessoas prontas para ajudar o próximo. Existem movimentos humanitários, sociais, que ajudam muita gente. Isso existe de forma clara. Mas, infelizmente, tem uma iniquidade aí muito forte na humanidade que ignora muitos problemas no mundo hoje de fome, destruição, própria guerra. Então, isso está acontecendo, a gente já viu isso aí também. A gente vê isso nas notícias. Advento da caridade real, material e espiritual à luz do rolamento do Cristo. Isso aqui vai ainda acontecer, vai ainda ter ali um momento dessa caridade real, material e espiritual, das pessoas realmente se ajudando, olhando umas para as outras e buscando apoiar, ajudar o outro ao invés de destruir. A volta dos judeus a Jerusalém, profetizada pelo próprio Jesus, isso aconteceu. Israel declara hoje Jerusalém como sua capital. Os Estados Unidos reconheceu isso em 2017, movendo a embaixada deles para Jerusalém, tanto que causou um alvoroço. Mas isso aqui já aconteceu, está acontecendo, até que essa volta dos judeus a Jerusalém, profetizada pelo próprio Jesus, ou seja, eles voltando a ter ali Jerusalém como sede central das decisões do Estado de Israel hoje, digamos. Angústia e temor das nações em suas inúteis conferências de paz. Isso aqui é só ler a notícia. Ler a notícia porque, infelizmente, é a realidade. As conferências de paz não serviram muito e não estão servindo hoje. Infelizmente. Tá? Eu sou a favor das conferências de paz, eu sou a favor de que tenha discussão, que tenha conversa, mas que tenham resultados efetivos. Infelizmente, não tivemos. Evangelização mundial, mesmo com a interpretação da Bíblia pela letra que mata, isto é, numa forma literal, e também está acontecendo, ao mesmo tempo que teve a apostasia, estamos também tendo um retorno e uma volta de pessoas a receberem o evangelho, a serem evangelizadas. Isso é uma profecia do Cristo, que inclusive está no sermão profético, quando ele fala que este evangelho será pregado para todo mundo, e aí sim virá o fim, virá a mudança geral. Então, essa evangelização mundial, ela está acontecendo, vai continuar acontecendo, mesmo que seja pela interpretação literal da Bíblia, mas ela vai acontecer. Multiplicação do saber no mundo inteiro, o progresso alucinado destes últimos anos. Novamente, inteligência artificial, multiplicação do saber no mundo inteiro, todo mundo tem acesso à informação, é tanta informação que causa até burnout, causa até angústia, causa até preocupação, ansiedade, mas tá aí, essa multiplicação do saber no mundo está acontecendo e continua a acontecer, e um progresso alucinado aí, a cada 6 meses temos algo novo, hoje em dia a cada 3, daqui a pouco vão ser a cada 2 com a inteligência artificial, então muita coisa aí já sendo convulsionada, né? Acontecendo já. A conversão dos judeus ao cristianismo do Cristo, com aceitação e reconhecimento tardio do Messias prometido desde Moisés. Isso aqui ainda é algo a vir a acontecer, esse reconhecimento de que o único Salvador que existe no planeta Terra e que pode propiciar para nós a paz, não só no sentido da terra, mas a paz espiritual acima de tudo, é Jesus. Ainda vai acontecer, não aconteceu, está para vir.
Um só rebanho para um só pastor. Vai acontecer também, infelizmente, e aqui é meu ponto, acredito que vai acontecer só depois de muita dor, no momento de sofrimento. Ele vai servir para unir as pessoas a deixarem de olhar suas diferenças para assim se alinharem, se juntarem, mesmo que de religiões diferentes, de regiões diferentes, para poder trazer ali a mudança espiritual, material, que o próprio Cristo prega em seu evangelho, em seu apocalipse, que deve acontecer. Anticristo, Cristo do diabo e o seu domínio mundial neste final de ciclo é aquilo. Encaixa com um ponto da questão que falamos das 10 nações. É o trabalho de nações, mesmo que não alinhadas de forma declarada, material aqui para nós, nos seus discursos, nas suas relações econômicas, políticas, mas estão alinhadas mentalmente para a promoção da destruição e dizimação das pessoas, né, que são consideradas inimigas e que se declaram também inimigas, que são inimigas, ou seja, é a promoção da destruição desenfreada aí dominando o mundo, como vemos. A abominação da desolação do lugar santo é aquela inversão de valores. É a destruição do lugar santo de Deus, que é o nosso íntimo. O próprio irmão Paiva nos explica que esse lugar santo é o íntimo da criatura humana, é o nosso espírito. E o que nós estamos vendo, senão isso? A inversão de valores, a diminuição do ser, a derrubada da sua sacralidade, da sua condição e essência divina e espiritual, criatura de Deus, sendo menosprezada, sendo derrubada, sendo destruída. A gente está tendo muito isso na promoção de visões de divisão com o outro, colocando eles inferiores a animais, a objetos que devem ser usados, descartados ou mesmo mortos. Gog e Magog, a queda da Rússia, a liquidação do comunismo ateu, o fim do capitalismo e da falsa democracia. Nós estamos vendo todo esse processo acontecendo. A questão da Rússia, a gente vê aí a queda dela que começou desde a invasão da Crimeia, se conflagrou com a invasão da Ucrânia e está até hoje aí, ainda ali como o grande inimigo da humanidade, e vai caindo cada vez mais a visão em relação à Rússia, a possível cooperação, colaboração. É o grande temor de todo mundo ali, é o que a Rússia vai fazer ou vai fazer. Ela vem tendo essa queda já há um tempo. E vemos que o início de todo esse princípio, como o irmão Zarur vai falar nessa chave aqui, até mesmo fazendo a leitura você percebe isso, mas ele vai falar que é a Rússia que vai começar. A Rússia que começa essa enxurrada aí de circunstâncias que vão levar ao grande conflito. E a gente viu que foi isso mesmo. Ali com a Crimeia, depois ali com a Ucrânia principalmente. Até hoje a Ucrânia é um cenário de discussão, pelo que ela está fazendo, pelo que a Rússia, no caso, está fazendo, né? A Ucrânia está se defendendo. Então vemos aí esse problema aí ainda na humanidade. O fim do capitalismo e da falsa democracia, bom, as notícias estão aí. Você lendo a notícia, você vai ver que os mercados estão alvoroçados, está uma complicativa aí grande. Não vou dizer que é uma queda no sentido que a gente pode pensar assim, tipo, igual ao filme O Dia em que a Terra Parou, mas está tendo uma queda. Sistemas diferentes do que temos hoje vão ser necessários, vão ter que ser repensados, vão ter que ser trazidos, vão ter que ser construídos para substituir o que nós temos hoje em relação a uma ideia comunista, a uma ideia capitalista. Já não servem mais para a sociedade que a gente vive. É preciso ter novos modelos, novos sistemas, e isso vigora, né? Isso acontece com o fim dos sistemas antigos. E da própria democracia, não estou aqui falando que a democracia é o pior dos piores, não, mas infelizmente está se mostrando como algo disfuncional e que um novo sistema precisa ser colocado. Não no sentido opressor, mas num sentido cooperativo, num sentido de aprender com os erros da democracia e assim trabalhar para uma vivência pacífica, uma vivência realmente que promova a liberdade da pessoa, que promova o bem-estar, que promova a paz na Terra e no mundo.
Depois temos a grande tribulação, como nunca houve nem haverá jamais no planeta Terra. Está acontecendo. Armagedon, a guerra total e final em 2 planos, material e espiritual, é uma briga que estamos tendo. Nós vemos isso claramente. Uma guerra material está acontecendo, mas ela começou no mundo espiritual. Está acontecendo no mundo espiritual. É um trabalho, é uma luta que quando a gente faz a nossa prece, quando a gente busca alinhar nossa mente, centralizar a nossa mente em Deus, no Cristo, a gente sente isso, a gente vê esse desafio da briga que está tendo espiritual, com mentes sendo divididas, sendo colocadas em bloquinhos para promover a destruição um do outro, para poder se destruir, ao invés de saírem desse quadrado, dessa ideia fechada e trabalharem pela união, pela promoção do bem-estar ali de todos, né? Pela solidariedade, a fraternidade. Fim dos tempos, fim de Roma, do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. É o momento da transição. É um momento ainda que vai acontecer, assim como a última, que é a volta triunfal do Cristo ao planeta Terra e o início do reino de Deus, que vemos aqui. Muitas já surgiram e outras estão acontecendo, além de outras que virão a acontecer. Então, veja, a profecia, ela se antecipa a muitos acontecimentos na Terra. E ela não fica presa a uma questão mundana. Ela não fica presa. A gente vai discutir também sobre isso e fica no ponto de entendermos o lado da profecia. Ela não se refere a vitórias humanas, a vitórias mundanas. Ela se refere à vitória do Cristo e do seu povo. E aí é que vamos agora para a parte da perseguição e perseverança, no sentido da profecia, dessa vivência de fidelidade aos princípios que Jesus traz na Terra, e não nos entregarmos à corrupção, à desvirtuação dos valores universais divinos que Jesus traz em seu Evangelho. E aqui vemos então que todos aqueles que se dedicarem a se manter vigilantes, a não ficarem alienados com o que o mundo está trazendo, com o que outras pessoas estão falando, mas observarmos os acontecimentos e tirarmos conclusões com isso, trabalharmos pela proteção e pela vivência do amor do Cristo na Terra, para estarmos e sermos fiéis aos seus princípios universais, vão sofrer perseguições, vão sofrer conflitos. Espero que não armados, espero que não sejam conflitos ali prejudiciais, mas vão ter conflitos. Por quê? Porque muitos ainda estão presos àquela mentalidade, a um espírito de guerra que trouxemos ali no começo, que o próprio Cristo revela para nós nessa sua profecia do sermão profético, onde muitos ainda estão presos a esse sentido. E, conjuntamente com isso, ocorre o arrebatamento espiritual. Tem ali o momento do arrebatamento, que é uma exortação à vigilância que o Cristo faz, porque ele fala que 2 estarão reunidos e 1 será levado. Muitos de nós podemos pensar ou associar com a ideia de um dia, de que num dia do calendário humano isso vai acontecer. Quem sabe? Jesus sabe. Eu proponho aqui a gente refletir numa ideia mais voltada ao tempo de Deus, no sentido de que talvez não seja um dia, mas e se for algo contínuo? E se for algo principalmente ligado ao sentido do Espírito progredindo e evoluindo espiritualmente, como falamos, das gerações espirituais, que vem desde o começo ali reencarnando, vindo e percebendo os erros que fez, o que precisa ser consertado, o que precisa ser resolvido, e resolvendo. E aí então sendo arrebatado espiritualmente, não tendo mais a necessidade de reencarnar na Terra. O que você acredita? O que você acha? Eu acredito que isso é viável dentro do tempo de Deus, ocorrer de forma espiritual ao longo das eras, ao invés de ser só um dia no calendário humano que tem suas diferenças. O calendário que a gente vive aqui não é o mesmo que vive na Ásia e assim por diante. Existem calendários diferentes. Então, acertar todos um dia só é muito complexo, muito complicado. E Deus não vai ficar preso a limitações humanas.
Ele vai fazer o trabalho que tem que fazer. O Cristo vai fazer o trabalho que tem que fazer. Então, eu acredito que espiritualmente vai acontecendo, está acontecendo. É isso. São as almas que se renovam, que se transformam e são arrebatadas espiritualmente para não necessariamente precisar mais reencarnar e assim passar por esse período de provas e expiações, esses desafios que vemos aqui na Terra. Também temos aí o ponto de que haverão escândalos, traições, como estamos vendo. Não só no aspecto individual da relação com o próximo, mas também entre nações. A própria mudança geopolítica que a gente vê é um sentido de traição, de escândalos. São aliados aqui que já não querem mais relação com outro aliado, começam a romper essas alianças, começam a falar mal uns dos outros, começam a trabalhar por formar novos blocos. Isso está acontecendo, é a realidade atual. Não tem como escapar disso. É uma circunstância em que estamos tendo mudanças. Escandalosas, mas são mudanças. E não só isso, no aspecto já individual e se repercutindo em termos coletivos, quando a gente pega um coletivo querendo encarnar as ideias do cristianismo, é a reversão desses valores, é a corrupção dos valores universais de Jesus. É o que estamos vendo na Terra, é o que estamos vendo hoje, corrompendo os valores universais que o Cristo traz em seu evangelho, em seu apocalipse. Falsos profetas, como falamos, as profecias de Deus não favorecem construções humanas. Se tiver uma profecia, entre aspas, dizendo que determinada construção humana, que determinado fulano vai ser o vitorioso, vai ser o dono do mundo, isso é uma falsa profecia. As profecias são de Deus e elas então favorecem a vontade de Deus, favorecem Deus. E o único vitorioso é Jesus e o seu povo. Não são construções humanas, não é ninguém na terra, não há profecia de Deus falando sobre fulano com o nome X lá que vai ser o dono do mundo, vai ser o vitorioso. Não, isso é uma falsa profecia. O esfriamento do amor, nós falamos sobre isso, está ali nas 21 chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus. E a alienação voluntária, que acaba sendo, conjuntamente com essa questão do esfriamento do amor, onde bombardeados por notícias terríveis, notícias ruins, difíceis de lidar, difíceis de poder serem processadas mentalmente, psicologicamente, a gente busca uma alienação voluntária e aí se perde nessa alienação. O problema é ficarmos invigilantes. Então, por isso temos que sempre orar e vigiar. Buscarmos resolver essas questões internas com nós mesmos para vermos como ajudar no nossa própria realidade. Não é salvar o mundo, que ninguém vai salvar o mundo, nem salvar a pátria, que ninguém vai salvar a pátria, mas fazer algo com a informação que você recebe. Não só absorver, mas fazer algo com ela. Dessa forma você vai conseguir viver melhor, vai viver bem consigo mesmo e não vai buscar uma alienação voluntária diante de tantas notícias que a gente está recebendo, que a gente está tendo aí no mundo. Perseverança e salvação é aquilo, é a perseverança. Aqueles que perseverarem serão salvos, como fala o Cristo em seu evangelho. Na vossa perseverança salvareis as vossas almas. E temos também até esse sentido de que perseverando, vivendo ali os ensinamentos do Cristo, esse evangelho vai ser pregado a todos os corações. Todos vão receber esse exemplo de Jesus em suas vidas ao verem nós que confiamos e acreditamos naquilo que o Cristo prega, demonstrando aos outros. E assim teremos esse momento glorioso da volta triunfal e da vitória de Jesus na nossa vida, quando perseveramos. Claro que não vamos saber o dia, como falamos, está no Evangelho de Jesus, não temos como saber, mas isso vai acontecer, só Deus sabe quando será, qual dia será. O que temos que fazer é perseverar em Jesus e nos seus ensinamentos. Como fala o irmão Paiva, o poder do Criador manifesta-se nas criaturas, qualquer que seja a crença ou descrença delas, conforme a generosidade de seus corações. Sendo generosos,
Todo mundo pode fazer parte desse rebanho ecumênico do Cristo. Independente da religião, independente da linguagem, independente da cultura, todo mundo pode fazer parte desse movimento de ajudar o outro, de ajudar o próximo. E aí vamos para a parte da vigilância, que quando somos vigilantes, nós temos então aí esse revestimento da armadura de Deus, que está na carta de Paulo, apóstolo aos Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20, onde temos a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança, vigilância e sobriedade. Estamos nos mantendo em Deus para assim propagarmos os seus ensinamentos, propagarmos a sua luz, o seu amor aqui na terra. E como vamos fazer isso? Bem, Jesus, em seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos de 45 a 51, nos fala: quem é, pois, e aqui é o sermão profético também, ao final, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, sejamos o servo bom e fiel, aquele bem-aventurado que serve aos conservos do Cristo, aos que estão na terra, aos que estão passando por um sofrimento, aos que estão enfrentando o desafio, e ajudemos eles. Então, como passar por tudo isso? O que fazer de toda essa informação que estamos recebendo, que estamos tendo aqui? Não é só viver na angústia, no temor, na ideia de que a guerra virá, não sei o quê, porque isso é certo, vem. Então, o que podemos fazer? Vamos pensar no futuro. Lembra o que meu pai fala? Saudade só do futuro. Olhar para frente, trabalhar pela união e boa vizinhança, pela solidariedade e boa vontade, pela vigilância e segurança, ou seja, o convívio comunitário. Como podemos nos ajudar? Como podemos resolver os problemas que estamos enfrentando aqui? Como ajudar um ao outro a não passar por uma situação de miséria, a não ficar nessa circunstância prejudicial à sua vida, à vida da sua família? Como ser mais solidário? Vamos ajudar, vamos fazer parte de iniciativas sociais, ONGs, instituições de caridade, grupos que promovem isso na alma, que promovem isso no coração das pessoas. Essa é a perseverança do Cristo. Não é só ficar meditando, refletindo sobre os princípios ou o que ele traz no Evangelho. Não, é colocar em prática, é viver os seus ensinamentos, é viver o amor que ele traz em seu Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. E concluindo aqui, é mantermos então assim a nossa vigilância. Vigilância através do trabalho, da dedicação e a oração nessa conversa direta com Deus, porque como Cristo fala nessa passagem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vamos trabalhar pelo Espírito e não nos entregarmos à carne, não nos entregarmos ao que o mundo pede de corromper a nossa vida, a nossa alma. Vamos assim nos voltar a Deus. Espero que tenha feito sentido a você, espero que você tenha gostado do que conversamos. Foi longo, porque não dá também para discutir sobre isso em pouco tempo. Ainda tem muito ainda para falar sobre, ainda tinha muita coisa ainda que eu queria falar sobre aqui, mas espero que isso lhe mostre que tem esperança. Tem esperança, Jesus nos dá essa esperança e nós temos que agir para ela também. Não é só ficar sentados esperando, mas é também viver essa esperança através do nosso trabalho, através dos nossos atos, da nossa conexão com Deus, a nossa entrega à vontade divina para a nossa vida. E dessa forma, sim, vamos viver essa paz que Jesus nos promete em seu Evangelho, em seu Apocalipse, estando com Ele e com essa gloriosa luz que é o amor de Deus. Estou deixando links na descrição aqui, até mesmo caso você queira ver essa apresentação que eu tenho montada para você. E, por favor, deixe seus comentários também. Fale para mim o que você acha, o que você pensa, o que você vê também como algo a ser importante de prestarmos atenção. Tiveram pontos históricos que talvez eu não falei, que eu não trouxe. Você tem alguns aí que quer também acrescentar? Comente, participe, eu vou ler os comentários e mais para frente a gente também traz outras discussões sobre isso, outros pontos, para entendermos que mesmo que o ser humano esteja causando, o que está causando, essa loucura que estamos vendo no mundo,
podemos nos ligar a Jesus, podemos estar com Jesus e sentir a sua esperança, sentir o seu amor e viver assim na sua luz. Que a paz de Deus seja agora e sempre em seu coração. E vamos em frente, sempre com Cristo, declarando: Amém. Ora vem, Senhor Jesus.